Eu quero compartilhar uma mensagem a partir de do tema que já tinha sido posto, né? Aprendendo a ouvir a Deus. O pastor Jackson teve aí um problema de saúde, né? E não pôde estar aqui conosco. E aí, então, eu vou compartilhar uma mensagem com vocês a partir também da mensagem que já tinha sido posta, né? E refletindo um pouco nesse tema, aprendendo a ouvir a Deus, eu comecei a pensar em tantas pessoas que eu tenho tentado ajudar exatamente nessa jornada de tentar ouvir a Deus, e essa busca por ouvir a Deus se torna ainda mais complicada quando as coisas não acontecem como nós desejamos. Então, por um lado, nós estamos buscando entender a nossa vida, a nossa história, compreender a vontade de Deus para nós, compreender o que Deus está fazendo, ou o que Deus não está fazendo, aparentemente, no contexto da nossa vida e da nossa jornada, em que a gente não compreende. E a primeira coisa que nós precisamos dizer é que não é porque nós não compreendemos que Deus não sabe o que está fazendo. Quando nós nos deparamos com situações difíceis da nossa vida, é natural a gente esboçar questionamentos para Deus, esboçar sentimentos para Deus. Eu creio que, graças a Deus que nós temos os Salmos na Bíblia, né? Porque os Salmos na Bíblia nos mostram que o ponto de partida para o nosso relacionamento com Deus muitas vezes pode ser o nosso sentimento, né? O salmista, ele fala muitas vezes: está doendo, minha alma está angustiada, E muitas vezes o salmista clama a Deus: Deus, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Porque parece que o Senhor está trabalhando em outra coisa, né? E às vezes em aconselhamento com pessoas dizem: Bruno, será que Deus não está fazendo coisas mais importantes do que cuidando da minha vida ou zelando por isso que eu estou passando, né? Então eu fui me deparando com essa dificuldade, que é uma dificuldade de todos nós. Eu tenho os meus questionamentos em relação às coisas que acontecem na minha vida, e esses questionamentos, em primeiro lugar, não são ruins. Na verdade, uma fé que nunca questiona ou nunca pergunta é uma fé que dificilmente vai aprofundar no relacionamento com Deus, porque muitas vezes uma fé ingênua, ou uma fé que não deu passos para a profundidade do nosso ser, porque a nossa fé, ela vai amadurecendo à medida que a gente permite Deus abrir de fato a realidade da nossa vida e do nosso coração, e nos perceber como realmente somos, de tal forma que nós venhamos a nos enxergar como verdadeiramente somos. Nisso é muito difícil. As pessoas não querem isso, as pessoas têm dificuldade de abrir realmente a vida como ela é. Ontem eu fiz um casamento, nada a ver com a pregação, né? Mas eu fiz um casamento, e no casamento eu falei uma coisa para os noivos. Eu falei: sabe por que as pessoas hoje em dia não querem mais casar? Num casamento, falando sobre as pessoas que não querem casar. Bem coerente, né? Mas eu falei, certamente amigos, conhecidos falam: nunca vou casar. E uma das coisas que eu entendo que as pessoas não querem casar é porque não querem se deixar conhecer profundamente por uma outra pessoa. O casamento é uma jornada de vida, em que até uma certa altura do casamento dá para esconder algumas coisas, mas depois de um determinado momento você não esconde mais, e a sua vida está escancarada para aquilo que a outra pessoa te percebe. E aí nós lidamos com o medo de, uma vez percebidos pelo outro, ou a gente vai encontrar uma acolhida, né? Nós vamos encontrar compreensão, misericórdia, amor verdadeiro, ou rejeição.
e nós lutamos contra a rejeição. Com Deus não é diferente. Nós lidamos com o medo de sermos rejeitados por Deus. Será que nós não somos santos suficientes para Deus? Será que nós não estamos fazendo tudo certo para estar recebendo o que nós estamos recebendo? A nossa matemática muitas vezes é essa. Se eu estou passando por essa dificuldade, é porque alguma coisa eu não fiz que Deus queria que eu fizesse. Só que essa não é a matemática bíblica, não é a matemática de Deus, essa é a matemática da religião. Matemática da religião que tenta embrenhar as pessoas naquilo que são as regras, para que, se eu faço as regras, então eu recebo algo de Deus. Parece algo semelhante com o que nós fazemos com os nossos filhos. Se você comer tudo direitinho, você come a sobremesa, não é assim? Sei, eu faço isso, perdão já, desde agora, tá? Se vocês não fazem, eu faço. Se você não comeu vegetal, não tem chocolate depois, né? E às vezes a gente lida com Deus dessa mesma forma, né? A gente passa por situações difíceis da nossa vida e a gente faz essa matemática. Puxa, se eu não recebi isso, é porque Deus não está me olhando ou não está cuidando de mim. Às vezes parece ser coisas superficiais, mas às vezes são coisas profundas na nossa vida, como dificuldades no nosso casamento, como dificuldade com filhos, emprego, saúde e tantas outras coisas que permeiam a nossa vida e que a gente coloca todas essas áreas diante de Deus, mas tem algumas coisas na nossa vida que elas não se ajeitam com tanta facilidade. Como aprender a ouvir a Deus no meio de tudo isso? Além dessas pessoas com essa matemática religiosa, eu preciso dizer que existem pessoas também dos meus relacionamentos que elas não têm essa matemática religiosa, elas compreenderam que Deus é soberano, que Deus é bom, apesar de coisas ruins acontecerem com a gente, não se abalam na sua fé porque coisas ruins acontecem, mas o que algumas pessoas experimentam é que elas cansaram de lutar e não conseguem encontrar descanso em Deus. Eu estou perseverando, eu sei o que é o certo a fazer, eu sei que porque eu estou sofrendo, Deus não me abandonou por conta disso, mas cansei de lutar, não consigo mais ouvir a Deus. Primeira coisa que eu quero destacar sobre ouvir a Deus: só é possível ouvir a Deus à medida que nos dispomos a conhecê-lo mais. Deus deseja um relacionamento de intimidade conosco. Deus não nos chama de colega nem de conhecido, Ele nos chama de filhos e amigos, e Ele deseja um relacionamento profundo conosco. Pensando nisso, eu comecei a refletir sobre um personagem bíblico específico que fez essa jornada de conhecer a Deus, um personagem em que a Bíblia gasta bastante tempo falando dele, muitas histórias a seu respeito, e eu acho que é profundamente válido a gente olhar para essa personagem e perceber como, à medida que essa pessoa caminhava com Deus, foi percebendo a maneira como Deus falava com ela. E essa personagem é Moisés. Moisés, vocês conhecem um pouquinho da história, mas Moisés, ele era parte do povo hebreu. Vocês sabem que Gênesis gasta uma boa parte de capítulos, lá a partir do capítulo 37 de Gênesis até o capítulo 50, falando de uma personagem chamada José. José, Deus o abençoou de tal maneira que o fez governador do Egito, e José trouxe a sua família e todos os seus parentes para o Egito, e lá no Egito havia muita prosperidade. Vocês lembram das 7 vacas magras e 7 vacas gordas? Eles tiveram 7 anos de vacas gordas, ou seja, tiveram muita prosperidade, o Egito enriqueceu muito, e nesse tempo de escassez das 7 anos de vacas magras, o Egito se tornou a maior potência de então, e lá estava José como governador do Egito. E nessa função como governador, ele traz
todos os seus parentes, e os hebreus se multiplicam na terra do Egito, e ao se multiplicar na terra do Egito, causam extremamente pavor ao faraó, porque José morre, e depois que José morre, entra um novo faraó, e aquele grande população de hebreus causava medo, porque poderia se revoltar contra o Egito, então eles se tornam escravos. E nesse contexto de escravidão, é que Moisés, ele nasce, e ele é colocado entre os juncos na beira do rio Nilo, e lá é encontrado pela filha do faraó, e a filha do faraó pede para suas servas pegar esse recém-nascido, nessa criança, e de maneira muito sábia, né? Elas ficam à espreita, os familiares de Moisés, e depois se oferecem, a mãe de Moisés se oferece para amamentar esse filho até ter um pouco mais crescido, e depois ele cresce com o faraó, cresce no palácio, e assim por diante. A gente poderia dizer que Moisés não conhecia Deus. Moisés não tinha um relacionamento com Deus. Moisés, quem sabe ouviu falar algo sobre Deus, mas ele teve uma educação egípcia, com os seus múltiplos deuses. Agora, Moisés, Deus fala com Moisés através de uma sarça ardente, de uma sarça que não se consumia pelo fogo, e ali Moisés ouve o que Deus fala sobre si mesmo. Você só pode ouvir a Deus se você conhecer a Deus. Então Deus se faz conhecido a Moisés, e o que Deus fala para Moisés, como Deus se apresenta a Moisés, ele se apresenta: eu sou o que sou. Essa palavra é um tetragrama no hebraico, que é Yahvé, da onde vem a palavra Jeová, e essa expressão, ou esse nome, significa simplesmente que Deus simplesmente é. Deus é antes de todas as coisas, porque na cultura hebraica existia uma função de dar o nome a algo ou a alguém. Ao ser humano foi dado a autoridade de dar nome aos animais. Portanto, o homem e a mulher exercem autoridade sobre os animais. Assim, os pais dão nome aos seus filhos, e os pais têm autoridade sobre a vida dos filhos. Portanto, o ser humano não pode dar nome a Deus, porque, do contrário, nós teríamos autoridade sobre Deus. Deus é antes de todas as coisas. Deus existe porque existe. Deus é eterno. E é dessa forma que Deus se revela a Moisés. Eu existo, eu sou, eu simplesmente sou eterno. Nada pode prendê-lo, nada pode impedi-lo de agir. É essa forma que Deus se revela a Moisés. Mas em Moisés também fica muito confuso, e Deus então fala um pouco mais, e ele diz: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Então, ele se revela como um Deus atuante e vivo na história. Ele não é um Deus, simplesmente uma energia, mas um Deus que se revelou de maneira fiel ao seu povo. Por isso ele coloca essa referência a Abraão, Isaque e Jacó. Serei lembrado de geração em geração. A fé nos ajuda a perceber que Deus sempre esteve lá. Como nós podemos conhecer a Deus? Primeiro, pela maneira como Ele se revela a nós. Segundo, Ele é um Deus eterno e Ele é um Deus fiel, né? A melhor forma de nós lidarmos muitas vezes com as nossas dificuldades de fé no momento de sofrimento é lembrarmos como Deus foi fiel no passado, é lembrarmos da fidelidade de Deus
que nos carregou até onde nós estamos hoje. Mas, segundo lugar, na busca por conhecer mais a Deus, é a nossa alma que é desnudada. Quando nós procuramos conhecer a Deus, quando nós nos aproximamos de Deus, Deus se revela a nós, e esse Deus que é luz, Ele traz luz sobre as trevas que há no nosso coração, e Ele revela quem nós somos. Moisés, ele escreve um salmo, que descreve exatamente esse processo de busca de conhecer a Deus, e essa sabedoria adquirida por meio dos anos da jornada de relacionamento com Deus. O Salmo 90, ele diz assim: Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre de geração em geração, antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. O que ele estava fazendo aqui? Ele estava reconhecendo aquilo que Deus havia mostrado para ele lá no início da sua jornada. Eu sou o que sou, eu sou eterno, eu sempre estive, e eu permaneço fiel, porque esse é o meu caráter. Tu és Deus de eternidade em eternidade. Tu tens sido meu refúgio de geração em geração, reconhecendo a grandeza de Deus. E o Salmo 90, ele segue logo em seguida. Moisés olha para si e faz uma declaração: sabemos sim que o ser humano é pó. O ser humano é pó. A nossa vida é como um sopro. A nossa vida é passageira, a nossa vida é finita, tem um término, tem uma validade. Você percebe que estou eu aqui lidando com as diferentes demandas da minha vida. Então eu estou procurando ouvir a Deus, e eu me deparo com esse Deus que simplesmente Ele é eterno, Ele é criador, Ele é maravilhoso, Ele é antes de todas as coisas. E esse Deus que é antes de todas as coisas, que não se desespera com o nosso desespero, muito embora tenha compaixão de nós, Ele olha para nós e, ao contemplar a nossa vida, revela ao nosso coração a nossa finitude, o quão frágil nós somos e como nós precisamos dEle. Como o nosso coração custa a reconhecer que nós só encontraremos descanso em Deus, em nenhum outro lugar. Portanto, se você está nessa jornada por ouvir a Deus, em algum momento, na sua vulnerabilidade, no seu derramar o coração diante de Deus, você vai perceber a sua própria fragilidade, a sua própria limitação de compreender o próprio Deus, a sua própria limitação de compreender o que se passa na vida. Porque toda pessoa que sofre, ela passa durante muito tempo tentando dizer por que está sofrendo. Você já conversou com alguém que está sofrendo muito? A pessoa fica dizendo: não, eu estou sofrendo porque é isso, eu estou sofrendo porque é aquilo. Mas tem alguns sofrimentos que a gente simplesmente não consegue dizer o fato, a razão, o motivo. Por que um bebê falece? Porque não tem porquê, você não consegue explicar em palavras. Porque uma família está viajando de carro e um bêbado a contramão na estrada bate, toda a família falece, o bêbado não, você não explica. Pois é que não devia ter viajado, pois é, devia ter ficado em casa, pois é, não prestou atenção na estrada. Pois é nada, tem coisas que não há explicação, e tem coisas que nos faz nos deparar com a nossa finitude, nos mostrar que nós não somos nada, somos como pó, passageiros nessa terra. Porque parece que aquilo que nós explicamos, de alguma forma temos o controle. Isso aconteceu por causa disso.
Se não tivesse feito isso, então não teria acontecido. E você acha o quê? Um culpado. E a culpa faz o quê conosco? A culpa destrói a nossa vida. Destrói a vida daquele ao qual é alvo da nossa culpa. Pessoas vivem assim uma vida toda. Pessoas vivem uma vida toda culpando a Deus, culpando os outros por coisas que aconteceram. Repito, algumas coisas simplesmente nós não temos explicação. O sofrimento que passamos, as injustiças, momentos de fracasso, angústias que incomodam tanto e nos perturbam tanto, só revelam a nossa fragilidade diante de Deus. Então, Moisés, na continuidade desse Salmo 90, ele diz: volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Satisfaze-nos pela manhã com teu amor leal e todos os nossos dias cantaremos felizes. A conclusão de Moisés é essa: Senhor, não há explicação. Senhor, a minha explicação é que eu preciso ser satisfeito pelo Senhor com o teu amor leal pela manhã. Por isso, queridos, a resposta do Senhor ao clamor humano pode ser uma cura para aquele que está enfermo e assim clamando a Deus. Pode ser uma restauração de alma para o coração aflito. Pode ser um direcionamento vocacional para aquele que está perdido em sua profissão. Pode ser um conselho de sabedoria para discernir a educação dos filhos, mas a resposta do Senhor é muito mais abrangente e definitiva. A resposta do Senhor ao clamor humano é Jesus. Você pode estar passando por qualquer tipo de sofrimento, você pode estar passando por essas situações inexplicáveis. O que Deus está nos levando é para o lugar de descanso que é a pessoa de Jesus. Jesus é a linguagem mais eloquente de Deus. A todas as nossas perguntas poderão haver finitas respostas, insatisfeitas respostas, parciais respostas. Mas a resposta definitiva ao nosso coração é Jesus e sempre foi Jesus. Ele é a nossa esperança, Ele traz significado à nossa história, restaura a nossa alma, cura, traz mudança, nos confere identidade, nos dá forças, ânimo e, sobretudo, concede esperança. Deus se revela a Moisés dizendo: eu sou o que sou. E no Evangelho de João, Jesus faz 9 declarações, dizendo: eu sou. Jesus é a revelação de Deus a nós. Ele é a resposta ao clamor mais profundo do nosso coração. E eu quero deixar apenas uma palavra para os irmãos, palavra que Jesus, Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Você pode estar clamando por coisas importantes, certamente são importantes. Tudo que diz respeito à nossa vida é importante, Deus se importa conosco. Mas eu queria chamar a atenção de você, que existem sofrimentos que não são retirados, para nos lembrar que ainda não chegou o fim. Para nos lembrar que ainda Jesus voltará e reinará
perfeitamente, restaurará a face da terra, verão novos céus e nova terra, aonde será enxugadas dos nossos olhos todas as lágrimas. Então, quando você estiver clamando por algo específico, não deixe de acrescentar a sua oração. Vem, Senhor Jesus, restaure a face da terra. Porque todo o resto na nossa vida é como um remédio que sana um sintoma, mas nós sabemos que existe algo sistêmico na humanidade e que só vai ser restaurado pela volta de Jesus. Essa palavra de Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, é a resposta para o anseio mais profundo do ser humano, de uma vida abundante, de uma vida que não termina, de uma vida que não é finita e nem limitada pelo sofrimento, mas ele é pleno, ele é completo, ela é cheio, é integral, é perfeito. E quando a gente fala esses adjetivos, a gente só pode falar sobre a eternidade de Deus, não sobre a finitude do ser humano. Que essa esperança em Cristo Jesus, que é a resposta para o clamor do ser humano, possa ser consolo para o teu e para o meu coração. Amém. Amém.